Shalom, 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 beautiful people of God. How are you all doing? Happy Sunday. Shalom, shalom, shalom. Thank you, brothers and sisters, to be connecting to our broadcast today. We give the glory to God, mighty God, most high God. We thank you, people of God, for being already with us, connected in this broadcast this afternoon. We praise the Lord for another day to our lives. We give the glory to God. We give all the honor, give all the adoration. We don't take it for granted for this brand new day. We bless the Lord Most Higher for giving us again another opportunity to be in His presence. We praise the Lord. We honor Him. Before we started, I would like to open this service with a prayer. Heavenly Father, thank you so very much. We give you the glory, we give you the honor, we give you all the adoration, we give all the worship, Father God, for being with us in this very day, in this very moment. This is another day that you have made and in your presence. Father, we don't take it for granted. We bless your holy name. We bless you, Father. We bless also those that are in contact with us, in connection with us at this very moment in this service, Father God. I pray that you, Father, will bless each one of us, Father God, each one of you people that are connected with this broadcast in this very moment. Father, we honor you, Father, for this very moment, for you people, Father. Open our spiritual understanding, our ears, Father, and our discernment to receive the word that you are bringing unto us this afternoon. Father, we glorify you. We magnify you, Holy Spirit, in Jesus' holy name. Father, we bless your name. We honor you, Father. We adore you. We love you. We give all the glory to you, Father. Father, use my mouth to speak for words what you brought to us this afternoon, to you people, for me especially, Father, the one that is a messenger of your word, Father, in the mighty name of Jesus. Father, speak through me with the anointing and power, Father, and understanding, so that I can deliver this message according to your will and your desire. In Jesus' holy name we pray. Amen and amen and amen. People of God, shalom. The subject matter that we are going to talk about today, that the Lord brought into for our lives, for ourselves, is about the dysfunctional family. The theme of today, the subject of today, it's about dysfunctional family. And then we are going to find some references of what we are going to talk about today, or what the Lord brought to us as a message today. In the book of 1 Samuel, chapter 3, verses 1 up to 20. The book of 1 Samuel, chapter 3, verses 1 to 20. But before we tap into this subject, I would like just to emphasize a little bit when it comes to family, the importance of certain behaviors about a dysfunctional family. This is the preaching that I'm going to preach today in Portuguese. I'm going to preach today in Portuguese because that was a subject matter of last week. It was in English, but today we are going to speak in Portuguese. Irmãos, queridos irmãos, eu saúdo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa pregação de hoje é em português. Eu comecei a falar inglês porque queria me referir deste livro que nós mencionamos, que foi a pregação do domingo passado em inglês. E nesta semana eu vou pregar em português. E o livro que o Senhor me deu para pregar em português é o mesmo livro da semana passada, do domingo passado, mas em versão português. E o livro referente a este discurso, o que nós vamos fazer hoje, que vamos falar e que vamos ouvir e que vamos receber da parte do Senhor, é no livro do 1 Samuel,
capítulo 3, versículo 1 até 20. No livro do 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até 20. Desde já eu saúdo os irmãos, embora já vos saudei em inglês, mas eu vos saúdo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agradeço os irmãos de estarem aqui presentes, estarem aqui presentes nesse culto, nesta tarde. Agradecemos o Senhor por nos ter dado outra vez a vida, por nos ter dado o fôlego de vida, por estarmos outra vez na presença dEle, por nos abençoar mais um dia, num domingo, abençoado, na paz com Ele. Eu peço a Deus, se tiver no nosso meio alguém que se encontra hospitalizado, que o Senhor restaura, que o Senhor cura, que o Senhor abençoa. Se tem alguém que está a passar situações difíceis familiares, que o Senhor abençoa, que o Senhor restaura tudo aquilo que foi tirado dessa pessoa. Se tem uma mulher que está com intenções de ter filhos, que o Senhor abençoa, que o Senhor abra a madre dessa pessoa, que o Senhor abençoa a todos nós nesse dia. E que o Senhor coloque a sua mão em todo e qualquer ouvinte, todo e qualquer irmão ou irmã que está neste momento em direto comigo, em direto conosco, nesse culto desta tarde, deste domingo. Que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor abençoe a todos. Então vamos começar. Mas antes disso eu gostaria de narrar um pouco a introdução deste tema. O tema de hoje é sobre a família, uma família disfuncional, uma família desordenada, uma família que vive no pecado, uma família desarmoniosa. Então, eu gostaria de introduzir, mais ou menos, fazer uma pequena introdução para que a gente tenha mais ou menos uma ideia do que se trata, antes de entrarmos no nosso livro do 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até 20. Irmãos, no mundo descaído, no mundo caído que vivemos hoje em dia, não existe uma família perfeita. Aliás, mesmo desde antigamente, isso já vem de séculos a séculos, havia sempre uma batalha entre os membros da família. Então, no mundo que viemos, de acordo com a evolução do mundo, dia após dia nós nos deparamos que há muita desarmonia no meio familiar, em todo tipo de classe, em todo tipo de etnia, há sempre uma desarmonia familiar. As crianças têm muitas necessidades físicas, de alimentação, abrigo, roupas, necessidades emocionais, amor, aceitação, afirmação, necessidades intelectuais. A oportunidade de aprender habilidades da vida diária, desenvolver-se intelectualmente e espiritual, precisa de orientação sobre como conhecer a Deus pessoalmente e amadurecer neste relacionamento. No entanto, uma família disfuncional é aquela que é consistentemente inadequada para satisfazer alguns ou todas essas necessidades. Famílias disfuncionais notáveis na Bíblia inclui, ao nosso caso, do nosso irmão Isaac. Irmãos e irmãs, vamos agora entrar na palavra de Deus, onde eu vou ler para os irmãos então compreender do que se trata este tema de hoje que o Senhor nos traz. Nós vamos no nosso livro do 1 Samuel, versículo 3, do 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 20. Diz assim a Bíblia, eu leio em nome do Senhor Jesus Cristo. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando, quem era Eli?
Eli era o pai de Samuel. Quem era Samuel? Samuel era o pequeno profeta que era filho de Eli. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar. Ele não conseguia enxergar porque já estava a chegar uma certa idade, na idade da velhice. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Moisés, respondeu, estou aqui. E correu até Eli, seu pai, e estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não o chamei, volta-te e deita-se então. E ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli, e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não o chamei, volta-te e deita-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel para a terceira vez, e ele se levantou. Foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vai e deita-se. E se ele chamou-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tenir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nesta ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Pois eu disse que julgaria a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, e do qual ele tinha consciência dos seus filhos, e fizeram desprezíveis e ele não o repreendeu. Por isso, jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse, o seu pai naturalmente, Eli, chamou o seu filho Samuel. Meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou, o que lhe disse? Não esconda de mim, Deus o castigue e faça uma severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, é o que o Senhor que faça o que parecer melhor. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Beerseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, preste bem atenção nesta palavra. Nós tivemos a oportunidade de seguir a palavra. Você, se tem a tua Bíblia aí, através do seu livro da Bíblia, ou através do teu laptop, ou através do teu computador, por favor, de seguir bem este livro e seguir aquilo que o Senhor vai nos trazer essa tarde sobre a família de Eli, que vivia no pecado. E Deus utilizou Samuel, o pequeno profeta Samuel, filho de Eli, para trazer advertência dentro da casa de Eli, seu pai. Significa que os seus irmãos, que os seus familiares viviam no pecado. E Samuel, como profeta designado por Deus Todo-Poderoso, ele recebeu uma revelação que vinha do coração de Deus concernante à família de Eli, que eram os filhos de Eli que viviam no pecado. Então, o Senhor nos traz nessa tarde aqui, irmãos. Quando os irmãos me verem que eu estou a baixar, é porque eu estou a ler as minhas notações. É assim, irmãos. Eli sabia que os seus filhos andavam no pecado, que a sua família andava no pecado. E ele não fazia nada. Então Deus utilizou o seu filho Samuel
para advertir, ou alertar, ou avisar a seu pai, Eli, devido ao comportamento, a conduta que existia dentro da casa de Eli. Dentro da casa de Eli. Amém, irmãos? Irmãos, quando Deus decide levantar um profeta no meio da sua família, pode ser o seu irmão, pode ser a sua irmã, Deus falará através deles e usará ele ou ela para falar sobre revelação e instruções do coração de Deus. Quer dizer que Deus revelará os pecados ou condutas comportamentais, situações dentro da sua casa. Quando Deus revelar certos pecados e comportamentos dentro da sua casa contra o mandamento de Deus, ele levantará um profeta para trazer a advertência. E nós já podemos ver aqui no caso do pequeno Samuel, que advertiu o seu pai da parte do Senhor sobre o pecado que existia dentro da sua própria casa. Então, no teu caso, pode ser que Deus te levantou, você que é profeta, dentro dos membros da tua família. Pode ser que Deus te levantou, você que profetiza dentro da tua família, para trazer advertência dentro da sua casa. Então, quando Deus revela o profeta, ele designa o profeta para alertar seu povo, para se arrepender, ou então o seu povo enfrentará um julgamento da parte do Senhor. Amém, irmãos? Prestem bem atenção, irmãos, prestem bem atenção. Portanto, a advertência de Deus, por meio do profeta, é para trazer arrependimento para o seu povo. Agora, o profeta que recebe as instruções de Deus deve obedecer e entregar a mensagem conforme ou de acordo o Deus o instruiu. Amém, irmãos? É muito importante que todo aquele profeta que recebe a instrução, porque se nós podemos ver, Samuel, quando recebeu a revelação de Deus, ele ficou com medo, porque ele não sabia como havia de entregar essa mensagem ao seu pai. Mas o seu pai, como era um homem temente a Deus, que conhecia Deus e que tinha temor de Deus, ele percebeu-se que seu filho foi chamado por Deus naquela noite e que havia uma instrução que ele devia dar ao seu pai. Mas ele temia, porque foi muito forte, porque ele próprio, o pequeno Samuel, o pequeno profeta Samuel, ele também teve temor de querer dizer a advertência que Deus deu para ele em relação no meio da sua família, dos seus filhos, que era Eli, que era o pai que era Eli. Mas Eli, como era um homem temente a Deus, ele pediu ao seu filho Samuel de tudo quanto o Senhor lhe havia instruído, que ele tinha que contar para o seu pai, para que ele pudesse fazer de acordo à vontade do seu pai. Amém, irmãos? É muito importante isso, porque nesta tarde o Senhor está a falar com alguém neste direto, está a falar comigo e contigo, que Deus tem te chamado, tem te instruído para você trazer alerta, aviso, advertência no meio da tua família, devido a certos comportamentos ou certos pecados ou certas condutas dentro da sua casa, irmão e irmã. Profeta profetiza. Você tem que abrir a boca e falar aquilo que Deus te instruiu para você fazer dentro da tua família. Amém? Então agora, o profeta que recebe as instruções de Deus, da parte de Deus, deve obedecer e entregar a mensagem conforme Deus o instruiu. Significa que você profetiza ou profeta, você tem a responsabilidade de entregar a mensagem de Deus no meio do povo de Deus. Pode ser para nações, pode ser dentro da tua casa,
pode ser para a igreja. Você tem que entregar aquela mensagem tal como Deus te pediu para você entregar. Amém, irmãos? Amém, irmão? Minha irmã, o que é isso que Deus está te chamando ou instruindo para você falar ou advertir sobre o comportamento do povo de Deus? Irmão, qual é essa coisa? O que Deus está te chamando para você advertir ou você avisar, para você alertar no meio do povo de Deus? Como eu já disse, pode ser dentro da tua própria casa, pode ser dentro da igreja do corpo de Cristo, pode ser para nações, pode ser para alguém que você conhece, que Deus está te dizer, fala com aquela pessoa devido à sua conduta, devido ao seu comportamento, irmã e irmão. É isso que o Senhor nos traz aqui nessa tarde. Então, profeta ou profetiza, Deus está te dizendo para falar sobre a preocupação do que disse a respeito desses comportamentos, pecados ou condutas no meio da sua família, ou dentro da sua casa, ou de uma nação, ou de uma igreja. Profeta, você deve obedecer à voz de Deus. Só assim é que a sua família se arrependerá, pedirá perdão a Deus e Deus, na sua misericórdia, libertará do cativeiro da escravatura, do pecado. Do pecado. Amém, irmãos? Profeta, Deus está te chamar. Profetiza, Deus está te chamar. Deus nos pergunta qual é aquela coisa que Deus te falou, que Deus tem te revelado, que Deus tem te mostrando dentro da tua igreja. Naturalmente, irmãos, profeta, profetiza, nós conhecemos as regras e os princípios de Deus, porque tudo se faz no amor. Antes que Deus traz julgamento dentro do povo de Deus, ou no meio do povo de Deus, que nós podemos ver em toda a Bíblia, Deus sempre usa um profeta. Mas também, antes de Deus usar um profeta, Deus já falou com aquela pessoa, porque o Espírito Santo vive dentro de nós. E muitas das vezes nós ouvimos a convicção, nós ouvimos a voz de Deus através da convenção do Espírito Santo, porque quando um filho verdadeiro de Deus, um recém-nascido de Deus, um filho que anda nos caminhos de Deus, um filho que teme o Senhor, quando vive no pecado, quando está numa conduta que não é de acordo com os mandamentos de Deus, quando está num caminho que não é da vontade de Deus, o Espírito Santo imediatamente convence aquela pessoa. É aquilo que nós chamamos a intuição, ou como nós dissemos, ouvir uma voz. Não, aquilo é o próprio Espírito Santo que está falando contigo. Minha filha, não veste esse tipo de roupa. Vamos agora no caso concreto. O que é conduta? Mulher de Deus, filha de Deus, você é consagrada de Deus. Você é santificada de Deus. Você é justificada pelo sangue de Jesus Cristo. Mas olha como é que você se apresenta. Quando você está na igreja, tudo muito bem. As roupas, tudo muito bem apresentado. Não estamos a criticar nem a julgar, não. É a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Como é que você se apresenta perante o mundo? Qual é a tua conduta como cristã, como filha de Deus e Altíssimo? Você na igreja se veste, se fecha toda. Mas quando você sai fora da igreja, e muitas das vezes dentro da própria igreja, pessoas no coral da igreja do Senhor apresentam-se com decotados, com as mamas quase a se ver, desculpa o termo, as saias curtas, as pernas, você está na coral, vem com calças apertadíssimas, com camisas apertadíssimas. O templo do Senhor não é uma discoteca, irmãos. O templo do Senhor é sagrado, é consagrado, é digno, é um lugar dos santos dos santos.
Então o Senhor hoje nos chama aqui atenção. Irmãos, atenção como é que você se comporta dentro da igreja e fora da igreja. Você não vai dizer, já não estou na igreja, não posso. Ninguém está dizendo que você tem que estar toda tapada, toda forrada, não. Mas você tem que vestir-se com decência para justificar e testemunhar o Cristo que você prega, o Cristo que vive em ti. Não é andar desnuda. Não, hoje em dia as mulheres cristãs e não cristãs já não há diferença nenhuma. Já não há diferença. Aquela que está no mundo e aquela que não está no mundo, vestimos da mesma maneira, temos a mesma conduta. Irmãos, Deus não se contenta com isso. Deus é um pai de princípios. Eu vou dar um exemplo, irmã e irmãos. Quando se um rei ou um presidente do teu país te convidar, ou você vai numa recepção muito importante, VIP, como é que você vai vestida? Com a racha desde aqui até aqui, para ir apresentar-se com o presidente? Você não vai conquistar o presidente. Você vai de acordo o código de vestimento daquele lugar. Você vai visitar a rainha, vai visitar o primeiro-ministro, vai visitar o rei. Você não vai toda desnuda, toda com decoltado todo aberto. Não, isso aqui não é uma farra, não é um funk, não. Então Deus está trazendo advertência. Irmãs e irmãos, filhos de Deus cristãos, é hora. Nós temos que fazer a diferença entre o mundo e aqueles que servem a Deus. Deus está trazendo advertência à igreja. Deus está trazendo advertência às nações que mamães profetisas e profetas, pastores, evangelistas, diaconísios, diáconos, quando pregamos a palavra, você que é profeta, você tem que profetizar, você tem que ensinar, você tem que trazer esta regra e os princípios, como é que a conduta de um filho de Deus tem que ser. Nós não vamos só pregar, louvado seja o Senhor, vai nos abençoar com carro e com casas. Não, o Senhor quer ver a tua conduta, o Senhor quer ver qual é a tua disposição, como é que você se apresenta na casa do Senhor, como é que você se apresenta para o mundo, qual é o testemunho que você dá de Cristo Jesus. Porque representar Cristo representou aquilo que ele era, aquilo que ele pregava é aquilo que ele era. Você está a pregar Cristo, você fala que é cristão. Como é que você anda no mundo? A Bíblia diz que nós vivemos neste mundo, mas este não é o nosso mundo. Então, irmãs, queridos irmãos e irmãs, isso não só para as irmãs, para homens também. Qual é a postura que nós temos na casa do nosso Pai Todo-Poderoso? Qual é a postura, qual é o comportamento que nós temos? Qual é a conduta que nós temos dentro e fora da igreja? É muito importante isso, irmãos. E o Senhor hoje nos traz advertência. Muito cuidado. O Senhor não está a julgar. Mas por causa dessas condutas, desse pecado, desses comportamentos, o Senhor pede que os seus filhos se arrependam, que peçam perdão ao Senhor, para que o Senhor lhes livre deste cativeiro e dessa escravidão. Amém, irmãos? Irmãs, é muito importante isso, é muito forte. E isso também aplica-me a mim própria. Porque quando o Senhor traz uma palavra para o seu povo, começa a partir da pessoa que vai pregar esta palavra. É uma aprendizagem também para mim. O Senhor não se contenta como um pai com seus filhos se prostituem, com seus filhos andam como os que estão no mundo que não conhecem a Deus. E até muitas das vezes aqueles que não conhecem a Deus têm melhor postura no mundo do que nós que estamos dentro da igreja. Porque nós queremos fazer tudo aquilo que está no mundo, que vemos no Instagram, que vemos no YouTube, que vemos no Facebook. Não! É um escândalo, é uma imoralidade perante a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, irmãos. Irmãs, vamos refazer um reparo, vamos fazer uma reflexão. Nós somos reis, somos princesas. Uma princesa não se veste de qualquer maneira, não se mostra o corpo. Hoje já não tem novidade, tudo está exposto de toda forma e maneira, irmãos. Temos que nos corrigir. Isso não é o filho de Deus, não é a conduta do filho de Deus. E eu digo isso dentro e fora da igreja.
dentro do corpo de Cristo. Irmãs vão pregar com as saias curtas até aqui. Uma pastora prega até com as saias curtas, a perna toda de fora se vê, nem põe uma meia. Uma pastora todo decoltado, aberto. Não, Deus não permite isso na sua casa, nem fora da sua casa. E não vale a pena fingirmos, irmãos e irmãs. Dentro da igreja somos uma coisa e fora da igreja somos outra coisa. Dupla personalidade. Está errado, irmãos e irmãs. Irmãs, era isso que o Senhor nos trouxe nessa tarde. E eu digo isso no amor de Cristo Jesus. Porque o Senhor, como Pai, se entristece de ver os seus filhos nesse mundo descaído, a viverem de qualquer maneira. Você conhece a tua identidade em Cristo Jesus para você se comportar assim? Toda aquela pessoa que tem esse tipo de comportamento é porque ainda não reconhece a sua identidade em Cristo Jesus. Porque o dia que você se dá conta, irmã ou irmão, quem tu és em Cristo Jesus, eu sei que você mudará. Porque você vai fazer uma reflexão da criação, você vai fazer uma reflexão, porque Deus diz que Ele nos criou a sua imagem Deus nos criou. Irmãos e irmãs, tomam consciência disso que Deus nos traz nessa tarde. Faz uma reflexão de que imagem você é. Quem você é em Cristo Jesus. O Pai, nosso Pai, se entristece de ver os seus filhos dessa maneira. A Bíblia condena isso, é contra os mandamentos do Senhor. Mas a irmã pode dizer, esse é antigo, esse é a maneira de antigamente. Não, Senhor, é bíblico. É bíblico, irmãs, irmãos. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aqui Deus nos falou, como nós podemos ver, que Samuel recebeu esta revelação de Deus, da parte de Deus, para transmitir ao seu pai, porque o seu pai, na qualidade de um homem de Deus, temente a Deus, ele via que dentro da sua casa existia esse tipo de comportamento nos seus filhos, e ele não dizia nada. Então Deus disse, eu vou trazer julgamento dentro dessa casa. Irmãs, profetas, pastores, evangelistas, diáconos, diaconisas, vocês têm que educar a igreja. Vocês têm que educar os vossos filhos dentro de casa. Não é só na igreja, não. Vocês têm uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade dentro da nossa casa com nossos filhos. Como é que os nossos filhos andam? Como é que se comportam? Você é pastor, mas como é que os seus filhos andam? Você é diaconisa, como é que os seus filhos se comportam? Você é profeta, como é que os seus filhos, os seus irmãos se comportam? Você corrige eles, você fala sobre a palavra de Deus? Deus tem te falado, profetiza e profeta, e diagoniza, e evangelista, e apóstolo, para corrigir a tua igreja, para corrigir a tua casa. A primeira igreja que o Senhor te deu, o teu ministério, não é a igreja, não é a tua própria casa. Porque a Bíblia diz, irmãos, profeta, profetiza, você que me escuta, como é que você quer tratar a igreja do Senhor se você não organiza a tua própria casa? Aleluia. Atenção, irmãos. Profeta, profetiza. É nossa responsabilidade, pastor, evangelista, de transmitir aquilo que é do coração do Senhor. Porque o Pai Todo-Poderoso se entristece, irmãos, de ver os seus filhos no pecado, quando tem líderes que estão a ver as coisas que não estão bem dentro da casa do Senhor e não dizem nada. Então Deus tem que levantar profetas para trazer a advertência. E quando você não escuta a advertência, então Deus traz julgamento. E quando Deus traz o julgamento, pode ser catastrófico. Porque Deus se ira, Deus se zanga.
E irmãos, eu posso vos garantir que não é bom experimentar a ira do Senhor. Porque quando Deus se ira, Ele não tem compaixão. Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra por causa do pecado e a conduta e o comportamento. Então não pensam que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é também justiça. E Deus é Deus de julgamento, sim senhora. Então prestem atenção, profetisa, pastora, evangelista, apóstolo, aquilo que o Senhor nos traz nessa tarde. Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria de terminar aqui o nosso culto. Foi isso que o Senhor me trouxe nessa tarde. Nos trouxe nessa tarde para mim, a começar de mim, a pregadora, e os meus colegas, os nossos líderes, os nossos pais aos nossos filhos, nós os pais para os nossos filhos, os parentes, a nossa casa, os líderes, as nações, e assim sucessivamente. É muito importante isso. A conduta, o comportamento é que define um ser humano. A reputação é muito importante. É muito importante a reputação de uma pessoa, de um ser humano. Então, pastores, evangelistas, profetas, profetisas, diáconos, diaconisas, educadores, pais, mães, parentes. Esta é a palavra que o Senhor nos traz nessa tarde. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra tão poderosa, por este amor tão grande que o Senhor tem para nós, os seus filhos, para nos educar, para nos endireitarmos, para andarmos no caminho do Senhor. É só por causa do amor que Ele tem por nós que Ele traz essa advertência como um pai que ama os seus filhos. Como uma galinha que acolhe os seus pintainhos e protege, não quer que algo lhes atinja de mal. Assim é o Senhor. É por causa do amor e a compaixão por ter dado aquele seu filho mais amado naquela cruz do Calvário que Deus se compadece de nós. Irmãos, temos que meter isso em consideração. Somente por causa do amor do nosso Pai Todo-Poderoso. É hora que nós temos que ganhar consciência da nossa identidade em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, o Senhor tem paciência, o Senhor é paciente, mas o Senhor também tem a ira. Quando você anda na desobediência, obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Irmãos, eu gostaria de terminar este culto com uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá e hoje perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o teu reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Senhor, te agradecemos nesse dia por esta palavra tão profunda que o Pai Todo-Poderoso nos trouxe nessa tarde, que falou muito comigo, mexeu muito comigo, meu Pai. E eu acredito que tocou também o teu povo, Senhor. Senhor Todo-Poderoso, só o Senhor, através do teu Espírito Santo, pode comover e convencer o teu povo, o espírito do teu povo, para que entre nos seus caminhos, meu Pai, que anda de acordo com a tua santa e bendita vontade, meu Deus Todo-Poderoso. Então, Pai, eu te peço que nesta tarde, Senhor, assim como o Senhor falou conosco, meu Pai, que o Senhor toca a cada um dos teus filhos, os ouvintes deste direto, meu Pai, para que nós possamos escutar, entender, discernir e obedecer a tua palavra, meu Pai. Para que nós possamos fazer a diferença neste mundo, Pai. Porque eu acredito que esse é o teu desejo, Pai Todo-Poderoso. Então toca os teus filhos, convence os teus filhos
Fala com os teus filhos, meu Pai. Corrige os teus filhos, meu Pai. Ama os teus filhos, meu Pai. Fala com a tua igreja, meu Pai. Para que nós possamos andar nos teus caminhos, Pai. Nos teus retos caminhos, Pai. Te agradecemos, Papai, por esta palavra tão divina, tão poderosa, tão pura, meu Pai, que o Senhor pode nos trazer nesta tarde. Senhor, eu agradeço e bendigo o teu nome, meu Pai, porque tu és maravilhoso e compassivo. Meu Pai, toma conta do teu povo, meu Pai. Toma conta dos meus irmãos, meu Pai, das minhas irmãs, dos meus irmãos pastores, profetas e evangelistas, porque a igreja, há muitas igrejas comerciais que não têm um amor por Cristo, meu Pai. Mas só o Senhor é o único que pode fazer a tua obra, meu Pai. Então, Senhor, eu te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor toque as igrejas do mundo inteiro, meu Pai, e faça a tua transformação. Faça a transformação que só o Senhor mesmo pode fazer através do teu povo, meu Pai. É que eu te peço nesta hora e nessa tarde, meu Pai. E te agradeço por essa palavra tão poderosa, meu Pai. Te agradeço, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa toda e qualquer pessoa que neste momento está em direto. No mundo inteiro, meu Pai. Abençoa e fala com os teus filhos, meu Pai, para que nós sejamos todos transformados de acordo com o desejo do coração do Papai. Meu Deus, é que eu te peço nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu agradeço a vossa participação. Agradeço, irmãos. Eu só queria acrescentar que esta palavra que o Senhor nos trouxe hoje não é uma palavra para julgar os irmãos e as irmãs, mas é uma palavra de advertência, uma palavra de aviso, uma palavra de correção, uma palavra de ensino que o Senhor nos trouxe para todos nós. Então, você, irmão, que tem consciência, que ama o Senhor Jesus Cristo, que ama a Deus como seu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu sei que você ouviu esta palavra e vai meter em prática. Em nome do Senhor Jesus, com a ajuda e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão e irmã? Eu gostaria, antes de terminar, também aproveitar esta oportunidade de pedir, de convidar os irmãos, as irmãs, que ainda não aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador e Redentor. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e Redentor, e que você sente uma convicção dentro de ti, sem que ninguém te obriga, mas da tua própria vontade, você sente uma convicção que você quer hoje aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu Redentor e Salvador, então, irmão ou irmã, aonde você está no carro, ou sentada na tua casa, ou no hospital, ou não importa onde você se encontra, você está em direto a escutar esta mensagem, quando você verificar, não importa a data que você ver essa mensagem, ora esta oração comigo, faça essa oração comigo da salvação. Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu sei que eu sou pecadora, mas eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu hoje venho entregar a minha vida a ti, Senhor Jesus. Perdoa todos os meus pecados. Toma conta da minha vida. Seja o meu Redentor, protetor e Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados e entrego a minha vida hoje a ti, Senhor Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou depois de 3 dias. E creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Irmão, seja bem-vinda no reino de Deus. Como você aceitou Cristo Jesus, você aceitou a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Você é bem-vinda no reino de Deus e como filha de Deus. Eu aconselharia irmão ou irmão para amadurecimento e crescimento da tua fé, de pedir ao Espírito Santo em oração para lhe mostrar uma igreja que acredita na palavra divina de Deus e frequentar os cultos nessa igreja que o Senhor iria lhe guiar para frequentar, para fazer os estudos bíblicos, para crescer no seu crescimento espiritual com Deus, na sua fé com Deus, para conhecer Deus pessoalmente, Cristo pessoalmente, através das suas escrituras sagradas. Amém, irmãos? Eu vos deixo aqui nesta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom, shalom, shalom. Muito obrigada, irmãos, pela vossa participação. Quero vos dizer que eu aprecio muito a vossa presença, de todos os domingos de estarem aqui, presentes e fiéis nesse culto. E quero vos dizer que também eu vos amo muito, em nome de Cristo Jesus. Profetiza Virgínia Santos. Amém. Até o próximo domingo. Shalom, shalom. Desejo também boa continuação desse domingo e um bom começo de uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, shalom.